Fecha a cabeça, coloca a mão direita sobre a palavra, Pai, fala conosco. Que não será a terra, a carne e o sangue, mas tudo enviado e transmitido pelo teu Santo Espírito. Todos nós que vamos ouvir, nos dá sabedoria para entender, para compreender a tua palavra nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Mateus 14, 22. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava em sono, evitando o mar que estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, o quê? Gritaram. Ou seja, Jesus, o que? Ele despediu os discípulos: vão na frente, vocês podem na frente, depois que eu o quê? Alcanço vocês. Aí Jesus, o quê? Anda por sobre o quê? As águas e vai de contra aqui os discípulos, e o que ficaram com medo, dizendo que era o quê? Que era um fantasma. Mas observe, igreja, o 27, é aqui que nós temos que prestar atenção. O 27, mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas, ou não temais. Respondeu Pedro, disse: se és tu, seu mano, ter contigo por sobre o quê? As águas. Um discípulo, Pedro, se é o Senhor, teu mano, o quê? Eu tenho contigo, que eu o quê? Até o Senhor. Aí no versículo 29, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi com quem? Com Jesus. Igreja, observe, Pedro, ele andou sobre as águas e foi até o quê? Até o Senhor Jesus. Né? Pedro falou: então venha, pode vir até a mim, né? Ande aí, então você também pode andar por sobre as águas. E aqui ali, com certeza, né? A fé de todos glorificada, né? Porque viu Pedro andar também por sobre as águas, que eles acharam que era o que? O fantasma. Porque eles andavam com Jesus, mas nem eles sabiam o que? A grandeza do poder de Senhor Jesus. Viram todos milagres, mas assim, o discípulo, né? Eles se assustaram com aquilo, que para eles era seu que normal, né? Porque se andava com Jesus, via milagre o tempo todo. Agora, observe a coisa, Pedro andou. Pedro, ele olhou para Jesus, focou Jesus no quê? Andou por sobre o quê? As águas. Mas Pedro, ele cometeu erro, como muitos cometem. Esse erro que Pedro cometeu, que muitos cometeram, e o quê? Muitos, o quê? Infelizmente se perderam. E esse que eu falo é pessoas que conheceram o quê? O Senhor Jesus. Que no momento que andou com ele, a pessoa estava por cima. Quer dizer, a pessoa passava por luta, passava por problema, passava por aflição, mas a pessoa é o que está focada em quem? No Senhor Jesus. Aí, o erro de Pedro é o 30. Reparando, porém, na flor do vento, teve medo e começou a submergir, gritou: salve o quê? Senhor. Observe, igreja. Pedro, o que? Ele reparou. Igreja, quem que nunca reparou algo e perdeu o foco? Por exemplo, já aconteceu muitos acidentes assim, que a pessoa está dirigindo e vem focar ali na pista, reparou, porque eu fico só na mão, né? Tem muitos que dirigem e você tem na mão. Reparou no celular e bate. Passa alguém, você passa na rua, vê uma cara ali que foi informada, você vai reparar, e se você reparar mais, você pode ter pessoas que já caíram na rua porque reparou. Quer dizer, deixa de focar ali, de olhar, né, para estar dando, e foi olhar para onde que não era para olhar, e caiu, porque reparou demais. Reparar, tira o quê? Tira o foco. Quando a pessoa repara demais, ela trocou o foco dela. Pedro, o poder que ele reparou com a força dos ventos. Enquanto ele olhou para Jesus,
ele o quê? Estava por cima o quê? Das águas. E ó, quantas pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que se batizaram, pessoas que falaram do amor de Deus, tem um momento que ela reparou, era o quê? Caiu, submergiu, afundou. Igreja, ó, não podemos reparar. O mundo está aí. A Bíblia diz que o mundo é a porta larga, caminho espaçoso. Você acha que nós temos que reparar para o mundo? Reparar para aqueles que estão alimentando a sua carne? Será que nós temos que reparar? Será que o mundo tem que nos atrair? Claro que não. O mundo pode atrair, porque já foi deste mundo. E este mundo, quer dizer, ele não tem nada de bom para oferecer, porque o mundo de Jesus, o mundo já é do maligno. O mal, ele age, ele habita, ele opera aonde? No mundo. Jesus também disse: no mundo ele era visões, mas tem bom ânimo, eu venci. Nós, Jesus, vou dizer, não podemos reparar, não. Não, mas eu estou buscando, a luta aumentou, eu não estou dando a opressão. Jesus vai ajudar. Agora, se reparar demais, começar a reparar, quando a pessoa começa a reparar, certamente virá o quê? Virá queda. Porque a pessoa está reparando. A pessoa, e ela repara, você sabe que começa a agir? O próprio diabo. Quando a pessoa repara, porque a pessoa fica com dúvida, fica com incerteza. Igreja, a palavra é para ouvir, entrar no coração. E outra, a Bíblia diz que quando a pessoa ouve a semente, que vem na melhor, o diabo tenta roubar, porque a semente, a palavra. A palavra é a semente. E a palavra que nós ouvimos tem que crescer, tem o que? Frutificar. Mas observe que Pedro reparou. Pedro, ele o quê? Reparou com a força do vento, caiu, submergiu, afundou. E nós conhecemos muitas pessoas como Pedro, afundaram, submergiram. Igreja, eu não sei vocês, mas eu particularmente, nada que tem nesse mundo me atrai. E você sabe qual é uma das minhas orações? Senhor, se um dia o Senhor ver, perceber que eu quero voltar para o mundo antes que isso aconteça, tira a minha vida. Eu vou fazer o que neste mundo? Para quê? O que quer dizer? O que tem? Eu já fui neste mundo, já sofri na mão do diabo. E a Bíblia diz que quando volta, não é só um, é 8. Agora para e pense, se quase matou a vida de muitos. Imagina 8 demônios na vida da pessoa. É para acabar com tudo. Me desculpa a palavra, é para desgraçar com tudo. Sim. Mas pessoas que se batizaram, serviram a Deus, voltaram para o mundo, muito bem pior do que antes. Tem relato de pessoas dessa forma. Se já fez o caos que nós que irá 8. Igreja, o mundo está aí. O mundo, ele o que? Ele não me atrai. Quer dizer, que eu queria, eu não quero nada. E no dia que Deus diz, vai desviar, vai cair, me leva logo. Quero morrer. Por quê? Então, porque quando a pessoa repara demais, repara do mundo. Quando a pessoa, ela quer voltar da onde, quer dizer, o mundo já do lado de mão. E o quê? A pessoa repara. Tem pessoas, e tem pessoas que vão. Tem pessoas que ela nem voltou, porque ela nunca foi no mundo, mas que cresceu na palavra e o quê? Desviou. Foi para onde? Conhecer o mundo. Igreja, a Bíblia é bem clara, nós lutamos, o nosso inimigo é nós mesmos, é a nossa carne. O Espírito, ele nos ajuda. Quer dizer, a pessoa pode até reparar o mundo, observar, mas a pessoa não pode o quê? Aí, quer dizer, a tentação vem. Mas Jesus diz o quê? Resiste o diabo e fiquei fugirá de vós. O diabo tem que fugir. Então, igreja, cada um tem sua vida, seu particular com Deus. Tem um momento
que a pessoa, de repente, a carne, ela vai vibrar? Vai. Mas o que precisa de fazer? Alimentar o espírito, orando, jejuando, lendo a palavra, se fazendo coisas que não vai te edificar em nada. Então, tem pessoas que estão buscando. Tem igreja. E que igreja? O diabo sabe mais do que nós mesmos. Jesus está voltando às suas portas. O diabo sabe mais do que a gente. Quantas pessoas aí, ó? Igreja, ontem, muitas pessoas desistiram de Jesus. Hoje estão desistindo e amanhã vão desistir mais. Então, tem pessoas todo dia desistindo. Estão o quê? Largando a cruz. Igreja, nós estamos aqui no Brasil, nós temos liberdade de cultuar, buscar Deus. Mas olha, a internet está aí demonstrando, né? Lá no país da Nigéria, o povo morrendo. Falando, nega Cristo, não morre, não nego não, morrendo. Tem um pastor que morreu só família de 9 pessoas, até criança, se eu me enganar, de 2 meses, morreu. E nós temos uma liberdade. Na igreja, não podemos reparar. Não podemos o quê? Reparar para o mundo, porque nós podemos afundar, submergir. E tem pessoas que caíram, tem pessoas que tiraram o conhecimento da palavra e caíram. Você sabe qual é o perigo maior? Gabriel disse: aqueles que conheceram o quê? Todos os espirituais e conseguiram se levantar individualmente. E tem pessoas que hoje estão pior do que antes. Igreja, tem pessoas que antes de aceitar Jesus, a pessoa ela só de repente consumia, de repente, quer dizer, a pessoa só era tipo um vício, mas de repente, além de viciar, ela já está vendendo, está passando, está se olhando coisa muito mais pior do que isso, porque é 8 espíritos que habita, que fica. Porque igreja, o nosso pensamento é pequeno. Nós podemos olhar para a nossa vida tão simples e falar assim: rapaz, minha vida é tão simples. Eu, de repente, poder pensar assim: rapaz, eu sou tão humilde, tão simples, eu não sou nada. Mas, ó, a nossa alma, ela é o quê? Ela é preciosa. Nós carregamos o quê? Algo precioso. O quê? É a nossa alma. Ela é valiosa tanto para Deus como para o diabo. Para Deus, para a nova vida eterna, o diabo, o sofrimento eterno. Sábado veio uma reflexão no meu pensamento. Sabe? Essas pessoas que estão lá fora, ou aquelas que estão reparando no mundo. Sabe, a pessoa pode ser uma vela, um fósforo, um isqueiro, e a pessoa queimar a sua própria pele, vai doer. Mas é uma dor que, quer dizer, é uma dor que vai parar, não vai ficar eternamente. Mas imagine que já foram condenados, que o fogo não se apaga em nenhum momento. Não? O rico, ele não pediu para voltar, ele foi estar agoniado, até hoje está lá, atormentado. Quem não se queimou aqui? Não? Tem pessoas que já teve, foram queimadas, quer dizer, foi grave. E o quê? Sarou, passou, ficou a marca na pele, mas recuperou. Mas igreja, o fogo não se apaga. Imagina se a pessoa lá fora pensa: eu vou me queimar, a parte está doendo, e está para a pessoa refletir. Então, igreja, ó, não podemos reparar. Igreja, ó, vamos olhar para aqui para Jesus. Vai vir luta, vai vir perseguição, calúnia e outra. Jesus falou que dentro de casa ele vem trazer o quê? Espada. Ele vem trazer o quê? Separação. Jesus disse que o nosso próprio inimigo, quem é? Da nossa própria casa. Sabe por quê? Porque, observe a coisa, quando o diabo vê que não pode tocar em nós, ele vai usar quem? Usar aquele que a pessoa mais ama: o filho, a filha, a esposa, o esposo, o pai, a mãe, o irmão.
pessoa vai o quê? O coração vai amolecer, a pessoa vai ouvir essas palavras. Pessoas que, infelizmente, usaram por quê? Usaram pelo mal. Igreja? O nosso inimigo é o da própria casa. Não é inimigo carnal, espiritual. Palavra negativa. Você está perdendo tempo. Que nada, você está perdendo tempo na igreja. Ah, não pode isso, ah, não pode aquilo. Essa não pode. Aí tem pessoas que usam a própria Bíblia para justificar. Não, mas Jesus, né? Tem que pôr o pé, né? Ah, mas Jesus, você não abre Bíblia, usa a Bíblia. Aí tem pessoas, homem, né? Homens com espírito de prostituição. Não, mas Salomão teve 600 mulheres. Davi teve toda mulher, porque eu posso dar minha veia é pecado. Usando a Bíblia. Como o quê? O texto para justificar o quê? O seu pecado. Da igreja? Não podemos reparar, porque se reparar, o que vai fazer? Vai cair, afundar, submergir. Agora Jesus entra em prontidão para ajudar aquele que cai. Mas tem pessoas que caem e não tem força para ajudar. Porque observa aqui, versículo 30. Reparando o problema foi doendo, teve medo e começando a submergir, gritou salve Senhor, dizendo que Pedro, na minha hora, gritou salve Senhor. Mas igreja, tem pessoas que caíram e não pediram por ajuda, por socorro, não pediram de Jesus o quê? Para salvar ele. Não. Tem pessoas que caíram e estão o quê? Caídos, estão o quê? Aproveitando a vida, né? Segundo eles, tem que aproveitar. Aí no 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: homem pequena fé, porque o quê? Duvidar. Igreja, Jesus está em prontidão. Para o quê? Levantar os que caíram. Mas infelizmente, quem caiu não quer voltar mais. Não volta. Porque o mundo vai voltar, o mundo vai abraçar. Acabou. Pedro, no momento que ele caiu, ele salve. Na minha visão, levantou, mas o mundo, ele abraça a meia da hora. Quem cai, não levanta mais. Jesus é claro que aqueles que caíram, Jesus está pronto. Maria disse que aqueles que tiveram conhecimento do mundo espiritual é impossível se levantar seguidamente, mas é claro também que Jesus não vai arrebentar, mas porque voltou, o mundo vai abraçar a meia da hora. Vai vir as propostas, os prazeres, vai vir as farras. Então, igreja, quem cai não vai ter salvação para voltar, porque o espírito está com a pessoa e o quê? A pessoa não tem força para voltar, se erguer com Pedro. Você pensa que caiu? Jesus está assim, mas o mundo abraçou, já foi. O mundo abraçou, já era. A igreja, não podemos reparar. Vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para quem? Para Jesus. Porque quem repara vai o quê? Submergir, vai cair, vai afundar. E se acontecer isso, o mundo é o quê? Está com 2 braços abertos para receber. Aí vai vir tudo aparentemente, porque tem pessoas com pensamento que está preso, já estou preso. Eu estou na igreja, mas eu preciso preso, eu estou presa, eu não posso fazer o que eu quero. O que é isso? A carne. Então o que eu tenho que fazer? Reparar para quem? Não reparar e olhar para Jesus. Eu reparo o mundo por outro olhar. Sabe quando parece que meu Deus tem misericórdia? Igreja, hoje a coisa está tão terrível. Quem é Sodoma e Gomorra? Quem é o tempo de Noé? Igreja, nós estamos de geração, a geração mais adúltera, pecadora, a que fornica mais, a que adultera mais. A igreja é a pior de todas. Igreja, vamos olhar para Jesus. Aí luta, perseguição, calúnia e outra. Não se esqueça, importa agradar a Deus do que os homens. Igreja, agrade a Deus. Sabe? Por exemplo, se o filho você fala assim, oxe, mano, a igreja, por exemplo, nós
falando na prática, e isso é fácil. Ah, eu vou embora. Vai. Ah, se você não está comigo o tempo todo, para onde que eu vou embora. Vai com o quê? Com Deus. E a igreja importa agradar a Deus e teus homens. Agradar a quem? A Deus. Quem deu o filho para morrer? Foi Deus? Ou foi teu filho? Foi teu pai? Foi tua mãe? Foi teu irmão? Foi eles? Fala com eles, morra por mim. Você não abandonar a meia da hora. Acho que meu filho foi Deus. Então o que? Importa agradar a Deus do que? Os homens. Seu filho diz, eu vou embora porque está chato, não pode ir por aquilo. Meu filho, eu te dei a luz, não foi? Mas você não pertence a mim. Deus me emprestou você. Então, eu não posso fazer isso por você. Entendeu? Porque a salvação individual eu vou buscar por você. Vou ficar de mal. Você. Porque não é você, meu filho. Mas meus braços abertos, você vai na oração, minha casa, minha porta aberta, você, meu filho, pode vir se quiser, mas vou orar por você, mas eu não vou poder o quê? Te agradar. Igreja? Eles usam, pastor, você desenhar a santinha. Igreja? Olha, igreja. Meu pai não tem razão, sabe isso? De repente a pessoa fala assim, se quer no ambiente que, tem como ser no ambiente, sabe o ambiente. Meu, ter a sua paz. Porque esse é um ambiente que, sei lá, é um ambiente pesado. Você se sente bem, você não pode ter sua vida com Deus. Então o que, é melhor, tem condição de sair? Saia. Eu vou arrumar o campo. Arrume o campo. É melhor. Porque, igreja, o inimigo, ele sabe que Jesus das portas. Só segue quando vê sinais. Sinais do quê? Acontecendo. Rio Preto, São Paulo, tem o Vendaval, aqui em São Paulo, a cidade toda. A cidade toda, o que é isso? Sinais. Sinais da volta de quem? Senhor Jesus Cristo. Então, igreja, a gente está aqui, nesse lugar, mas está acontecendo coisa ruim. Nesse momento, está acontecendo vários professores da Bíblia. Mas tem pessoas que você comprometem que vai ter que vir para crer. Enquanto está vendo, a pessoa não está crendo, mas quando ela vê, vai crer. Igreja, vamos o quê? Olhar para quem? Para Jesus, porque Ele vai o quê? Nos garantir no dia final. Jesus vai nos garantir na tribulação, na angústia, nos dias maus que estão aqui para vir. Então o quê? Vamos confiar em Jesus, que Ele nos garante. Ele nos livra e o quê? Ele vai nos livrar, vai nos guardar de todo mal. Porque a Bíblia tem que se cumprir, mas Deus tem o controle de tudo. Então ele vai o quê? Nos guardar, nos livrar de todo mal. Igreja, não podemos o quê? Reparar. Não. Observe que Jeremias reparou. Jeremias, ele chegou para Deus e ele reparou, papai, mas lá prospera mais do que eu. Mas lá, quer dizer, lá cresce mais do que eu. Deus falou, não é para os ímpios, não. Não olha o país, não. Desde que eles chegam aqui com Deus. Tem pessoas que reparam. Não. Vamos olhar para quê? Vamos olhar para o Senhor Jesus. E Ele quer que nós andemos com quem? Com Ele quer andar conosco. Então, tem pessoas que infelizmente repararam, caíram. E o quê? E não voltaram mais. Tem pessoa que é triste. É triste. Nós sabemos que está na presença, se afastou, não está mais buscando, isso é muito triste. Igreja, Jesus, ele nos garante. Não somente no dias bons, mas no dias maus que estão por vir, se nós ficarmos junto com ele, ele vai nos garantir, vai nos livrar alguém todo e todo mal. Isso, cabeça, Pai, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, que não venha reparar, Senhor.
para as forças do vento, que é a tribulação, que é a angústia, a perseguição, a calúnia. Mas que neste mundo, Pai, venha nos atrair, nada. Venha nos atrair, chamar a nossa atenção. Nada neste mundo venha ser o nosso foco, mas o nosso foco venha ser o Senhor Jesus Cristo, Pai. Que sempre nós venhamos agradar o Senhor, independente que o adquirido nosso vai se chatear, vai degradar, mas nós temos que agradar sempre o Senhor, Pai. Que morreu por nós foi teu Filho, ó Deus poderoso. Morreu por amor a cada um de nós, Senhor. Que nós não reparamos este mundo, mas cada vez mais edificar a nossa fé, a nossa esperança, está sempre no Senhor. Muito obrigado por tudo. Agradecemos em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.